A gente sabe que existe uma tendência do teatro contemporâneo de explorar espaços, de explorar arquiteturas, mas não havia um desejo anterior em vamos sair da sala de teatro, A gente tentou descobrir o que a obra dizia pra gente, né? E no fundo a realidade é que o cara vai pra rua, que o cara vai visitar a cidade e que ele olha para cada coisa na frente dele e descreve aquilo de uma forma, né? No fundo são 1.200 páginas em um dia na vida desse cara. Então ele vai passando por muitos lugares. E essa ideia de passar por lugares nos cativou um pouco. Fez com que a gente pensasse, nossa, talvez, mais do que a gente falar de um lugar e que o público tem que imaginar, talvez a gente tenha que dar a ver ao espectador esse lugar e transformar ele a nossa poesia, né? O Ulisses acontece numa sala, a gente chama de espaço alternativo, porque ele tem uma encenação que propõe o dentro, fora e dentro. Então, inicia o espetáculo na visão do Bloom, no dentro do Bloom, que é o quarto dele. Então, como ele se relaciona com o mundo fora, estando dentro de seu quarto. E aí, em algum momento, ele vai sair do seu quarto e vai convidar a plateia para sair junto com ele. Então a gente vai explorando esses espaços e depois convida o próprio personagem, após passar por esses espaços e ser transformado por cada espaço desse, coisas acontecem nesses espaços, e aí com essa transformação ele volta para dentro novamente. E aí ele organiza tudo. E aí quando ele sai, toda aquela trajetória que ele organizou muito bem se perde. Porque se você entra na cidade, você não tem mais controle. Você não tem controle sobre o volume do som, você não tem controle sobre as imagens que vão passar diante dos seus olhos. E então a gente primeiro faz uma visita técnica no espaço e tenta sempre trazer o que a cena pede para o espaço, para as possibilidades de espaço que a gente tem fora. Então eu tenho uma cena que ela representa na obra, ela representa o passado. Então uma cena do piquenique, por exemplo, ela é uma lembrança do Bloom de quando ele era adolescente, que ele conheceu a Molly, o primeiro beijo deles. A Companhia Estrela d'Alva tem a gente sempre trabalha com obras literárias e aí a gente começou a decidir o que a gente ia montar. E a gente sempre nesse processo é muito interessante porque a primeira coisa é traga tudo aquilo que você gostaria de montar na sua vida. Então a gente trouxe uma lista de umas 30 coisas diferentes. A gente selecionou 4 e dessas 4 a gente falou, bom, agora a gente precisa um pouco de prática para decidir. Um mês, cada semana, trabalhando em cima de uma das obras, para decidir um pouco o que movia a gente, o que era interessante para a gente. Tem uma coisa que também ia virar domínio público a obra no ano que a gente começou a trabalhar, então a gente tinha aí uma liberdade de trabalho muito maior em cima do livro. E aí a gente começou a trabalhar em cima e começou a se apaixonar, né? Aí não tem muita explicação, assim. A gente percebeu que ali a gente encontraria uma forma de trabalhar interessante, né? Uma chave de acesso justa para o trabalho. Então isso pra gente também tem um paralelo poético com a obra. A questão do espaço. As escadas, né? As escadas são os elos, os vínculos de um espaço a outro. E as coisas começam a se confundir em dado momento, né? Então a gente acabou de fazer a peça, aí no dia seguinte eu, ator, vou pegar a roupa e levar na lavanderia. Aí os caras de um bar ou num restaurante que tem ali me vêm na rua e falam: perdeu a mulher, hein? O que está acontecendo? Existe um campo de fricção entre a ficção e a realidade que é muito legal. Eu detesto isso de confissão. Quando eu ia ao padre Cúriga, ele me tocou. E daí que ele me tocou? Mas onde, minha filha? No banco do canal! Eu como uma tonta. Mas eu digo, minha filha, onde aí? Em sua pessoa? No alto? Atrás? Sim, atrás! E ele não podia dizer diretamente bunda e acabar logo com isso? É divertida nesse sentido, sabe? Tem esses trechos que mostram que ela é divertida. E rola empatia com ele também, né? Porque ele não é um cara que vai tentar se colocar além das questões terrenas, por assim dizer, né? E porque quando ele tenta, ele tropeça, né? Ele cai. É uma pessoa que talvez se você vê de longe, você acha interessante, aí você começa a conversar e gostaria que ele fosse embora. Porque ele é mala, né? Ele é mala. Começa a teorizar sobre a vida e vai embora. Enfim. É isso.
O dia 16 de junho, né, é o Bloomsday, é o dia do Bloom, é o dia que se comemora no mundo todo o dia que se passa o livro, a obra Ulisses. E aí, na verdade, a gente pensou numa programação especial, que é, como é um domingo e tem o espetáculo, a gente convidou o Quarteto à Deriva, que é uma banda de jazz experimental, para fazer o espetáculo com a gente. Então a gente vai, nesse dia, omitir a nossa trilha sonora gravada e convida eles para que eles façam a trilha ao vivo naquele momento, para que eles improvisem a trilha naquele momento, tanto dentro quanto na rua. Então o Bloom tá lá correndo na rua e tá os músicos correndo com contrabaixo atrás dele, tocando e descobrindo o que pode acontecer. Então é um trabalho em processo, né? Para nós é interessante aproveitar esse dia, o dia do Bloom, para criar um trabalho em processo, para trazer a vivacidade da criação para o espectador, né? Que é uma coisa que nem eu, enquanto ator, sei o que vai acontecer nesse dia, né? Provavelmente eu vou enlouquecer, mas isso não é o caso agora.